botando os slides que não vai dar nem para... Traça o então eu vou... TCC e defender. Depois, casamento da banca também tem os seus 15 minutos, o que mais for necessário. Pronto. Eu quero primeiro agradecer a professora, minha orientadora, a professora Lucy, agradecer a banca, as duas professoras que gentilmente aceitou o convite para estar fazendo parte da minha banca, né? Também quero agradecer os colegas aqui presentes, porque às vezes tem apresentação que só tem uma ou duas pessoas assistindo. Então eu quero agradecer a todos e agradecer também a universidade. Os agradecimentos vêm no final do trabalho. Eu vim falar hoje, apresentar sobre a questão do desastre da comunidade do Morro do Bumba, em Niterói, que ocorreu no dia 6 de abril de 2010. O trabalho, ele foca o deslocamento populacional, né, da população, que no caso do Morro do Bumba não é o único, é um fenômeno que vem ocorrendo no mundo inteiro, né? Ásia, África, América Latina principalmente, e o Brasil mais ainda, que é atravessado por uma lógica do capital hegemônico que está causando essa migração e deslocamento populacional. No caso do Morro do Bumba, o meu trabalho, ele vem desconstruir uma lógica que até então a maioria da população de Niterói, eles comentam que a situação do desastre foi ocasionada por uma questão ambiental, mudanças climáticas, só e ponto final. Mas não foi somente por questões climáticas. No meu desenvolvimento, na minha pesquisa, na minha investigação, eu comecei a descobrir, através da pesquisa, que o desastre do Morro do Bumba, ele foi ocasionado também por uma questão econômica de reestruturação do capital dentro das políticas sociais, políticas públicas e dentro da prefeitura municipal. Por quê? Essa população, ela veio para Niterói nos anos de 1970. Em 1970, o Viçoso Jardim era um bairro pobre, como é até hoje, oriundo de uma fazenda, porque essa região é uma região pobre e anteriormente era uma fazenda, a Fazenda do Saraiva, e essa fazenda, ela com o tempo, ela foi sendo ocupada por populações migrantes. O responsável pela fazenda, na época, ele não se preocupou em registrar a sua região, o seu terreno. E outras fazendas, como a do Cubango, hoje o Cubango, que na época era a Fazenda Boa Vista, uma das grandes fazendas da região, eles procuraram registrar o loteamento, e hoje o Cubango é um bairro reconhecido, tem infraestrutura, o governo investe. Já na situação do Viçoso Jardim, ele era um bairro, a antiga fazenda, já na bifurcação no final da estrada, que sai do Cubango e fica numa estrada. Na época, essa fazenda foi ocupada e o dono não se preocupou em lotear, em fazer um registro. Com o tempo, ele se viu com a sua região toda ocupada e ele deixou para lá. Em 1970, outras pessoas de outras cidades, como São Gonçalo, começaram a migrar para Viçoso Jardim. E ali, anteriormente, na época já do Brasil colonial, ali tinha sido a fazenda do Saraiva, ele tinha ali trabalhadores ex-escravos que trabalhavam na fazenda dele. E na Fazenda Boa Vista ocorria a comercialização de ex-escravos. Só que esses ex-escravos, eles iam para a fazenda do Saraiva porque ali era uma região que tinha comércio, tinha quitandas, e era uma área que fornecia alimentos e comercializava produtos para os outros bairros, outras fazendas. Com o tempo, com a modernização, o Cubango ele foi sendo reestruturado, o governo começou a investir e foi deixando de lado o bairro de Viçoso Jardim, porque perdeu o nome de Fazenda Saraiva e passou a ser Viçoso Jardim. Ele sempre isolado lá no canto dele, porque os outros bairros começaram a crescer.
dentro do Viçoso Jardim existia e ainda existe uma área íngreme, uma subida, e aquela área não era ocupada. Em 1986, o governo de Niterói resolveu que teria que encontrar um terreno para colocar todo o lixo que a cidade produzia. E qual foi o bairro que eles olharam? Não foi, Isso foi em 1986. E qual foi o lugar que eles resolveram, entre 70 e 1986, que abrigou o lixão? Eles olharam para o Viçoso Jardim e viram que ali tinha uma subida íngreme, né, com vegetação, que ali poderia acolher o lixo. Esse lixo ficou ali por 7 anos. A população do entorno, principalmente do bairro do Cubano, que já tinha suas melhoras, já tinha infraestrutura, começou a reclamar do mau cheiro e, pressionando o governo, pediu para que retirasse aquele lixão dali. E o governo, pressionado, então, resolveu tirar o lixão e enviar para Caxias, e aquela área ficou, então, desocupada. Com o tempo, foi se criando ali uma vegetação, e já em 1980, que é conhecida como a década perdida de 1980, Niterói estava perdendo o mercado de trabalho, as indústrias navais já não estavam produzindo nada, a indústria pesqueira também não. Então, logo que os anos 80 terminou, que entrou os anos 90, então foi uma revitalização para a cidade. Os políticos começaram a pensar numa modernização para a nossa cidade. E com isso, muitos outros municípios próximos de Niterói, a população começou a ficar interessada em vir para Niterói, porque ficava mais perto do centro da cidade, já estavam imaginando que a indústria naval iria fomentar emprego, trabalho, a indústria pesqueira também, que nós temos aqui a fábrica de sardinhas, empregou muita gente. Então essas pessoas começaram a migrar para Niterói. Ao chegarem aqui, não tinha habitação para todos esses migrantes que vinham de São Gonçalo, Itaboraí, Itaguaí, Rio de Janeiro, e aí encontraram ali em Viçoso Jardim uma área desocupada, uma subida íngreme, cheia de vegetação. Não imaginavam que aquilo ali antes tinha sido lixão. Imediatamente a população que não tem onde morar, eles encontram, já colocaram logo lá os seus filhos com as madeiras, levantou os barracos e foi crescendo a população. Em 1990, o prefeito de Niterói, um dos melhores prefeitos, assim dizem, Valdemir Bragança, conhecido? Valdemir professor da nossa escola. Foi? Professor daqui? Então, dizem que ele foi um dos melhores prefeitos. Ele era administrador, né? Ele fez muitas coisas boas em Niterói. Ele, quando viu que a população começou a ocupar aquela área, imediatamente ele foi até eles e disse que eles não poderiam ocupar e que ali já tinha sido lixão, depois que já estavam todos morando ali. A partir daquele momento, a população passou a ter ciência que ali era um lixão desativado, mas ficaram na esperança que a prefeitura pudesse fazer uma revitalização na cidade. O que acontece? Nesse momento, o poder público local, ele simplesmente negligenciou. Ele disse que era um lixão, mas também não providenciou a retirada. Por quê? Aí entra a lógica atravessada do interesse político, principalmente dos interesses econômicos. Porque eles viram ali o seguinte: a população ali traria para a prefeitura, primeiro, a arrecadação de impostos. Essa população, segundo as entrevistas que eu fiz, o pessoal que lá mora paga o IPTU, água, luz elétrica, taxa de iluminação. Isso para a prefeitura interessava, né? E por outro lado, eles olharam aquela população com um olhar político também. Por quê? Porque para eles interessava na época de eleição, porque seria uma arrecadação de votos para aquele partido que estava atuando no momento. E aí o que acontece? O prefeito se comunica com Brizola, que foi o governador do Rio, que era do mesmo partido, e disse a ele o seguinte: precisamos colocar uma caixa d'água numa comunidade que surgiu aqui em Viçoso Jardim,
E, logicamente, eu não encontrei isso nas pesquisas, mas eles devem ter achado interessante porque iam trazer votos para eles. Imediatamente, essa caixa d'água veio de lá e dizem que veio por avião, helicóptero. Então, diz que aquela caixa d'água voava do Rio até Niterói. Chegou aqui, lá foi colocado e essa população ficou agraciada com aquele poder político que estava no momento ali aqui atuando e pensaram naturalmente, bom, então agora nós vamos ter uma revitalização do bairro de Viçoso do Jardim da nossa comunidade. Já chegou a água, vamos colocar, veio as eleições e os políticos naturalmente visitando a comunidade começou as promessas, né? E essas promessas vêm sempre como? Vem aí é que eu falo no meu trabalho, a fetichização da moradia. Porque o morador, ele começa a se sentir atraído pelas palavras daqueles políticos que começam a oferecer para eles benesses. Ou seja, uma pavimentação, a sua casa vai melhorar porque nós vamos dar infraestrutura, eu vou te dar um tijolo, eu vou colocar um esgoto. O fetiche da moradia faz com que aquela população comece a ficar interessada por aqueles oferecimentos e não saem dali, porque ficam depositando a confiança no poder público de que vai melhorar, que vai dar condições de moradia digna para elas. E elas então permaneceram, continuaram a morar ali. Com o passar do tempo, perceberam que acabavam as eleições, a política desaparecia da comunidade, eles voltavam a ter a vida normal, enquanto os outros bairros começaram a crescer. Cubango, Titiorca, Jurujuba, bairros mais próximos, que é caminho de Viçoso do Jardim, estavam crescendo. E Viçoso do Jardim continuava isolado, porque já estavam sendo estigmatizados. Primeiro, porque já tinha sido um lixão ali, já tinha um estigma do lixão. Segundo, as suas origens também remete a uma, vamos dizer, talvez uma discriminação, porque antes ali era um comércio de escravos que existia ali. O dono da área do Morro do Bumba, que era a Fazenda Saraiva, ele foi conhecido a Fazenda das Mulatas, porque o dono era um português que casou-se com uma negra e teve 2 filhas mulatas. E ele então tinha um comérciozinho, uma venda, né? E uma quitanda que supria todos os moradores e era muito conhecido pelas mulatas que atendiam no balcão. Então o lugar começou a ficar conhecido como a venda das mulatas. Mas infelizmente a nossa cidade tem um problema muito sério. Os administradores dessa cidade, uma boa parte, que eu já tive o prazer e o desprazer de conhecer, eles não gostam de pobre, não gostam de negro, não gostam de pobreza. Então tudo isso desfavoreceu ao bairro Viçoso do Jardim, pelo histórico que, ao invés de ser até respeitado por um histórico colonial, de ter ali origens quilombolas, de índios também anterior aos ex-escravos, de preservar o histórico do lugar, a administração local procurou abafar, esconder esse histórico, estigmatizando aqueles moradores. Com o tempo, a cidade crescendo, os bairros tendo investimento de infraestrutura, foram percebendo que o governo que veio depois, que foi o senhor Jorge Alberto Silveira, ele sempre fez isso, investir em grandes obras faraônicas. Ele gosta muito de construir belos apartamentos, edifícios. A última obra dele é uma torre faraônica que tem lá um restaurante, que não é uma obra para a população local, a população dos trabalhadores que fazem parte da nossa população. E ele tem também um respaldo das grandes empreiteiras de construções civil que fecham com ele. Mas em nenhum momento ele jamais procurou formalizar uma política de habitação, pública de habitação, para atender essa população que na época de eleições dá um retorno muito grande para eles, para os administradores. Nas eleições eles são reeleitos várias vezes com essas populações, principalmente a do Viçoso do Jardim e Morro do Bumba. E como nunca houve um retorno de fato, eles colocaram apenas uma creche, uma escola muito simples, que são assim,
são ações pontuais, né? Uma creche na escola que eles têm lá, a água que colocou-se lá também, um comércio muito simples mesmo, sem recursos nenhum, e a maioria da população tem que vir para cá, para o centro de Niterói, outros bairros como ali o Santa Rosa, para poder buscar a escola, a melhoria para os seus filhos. Começou-se a cobrar do poder público local uma melhoria para aquele bairro. E como não faziam isso, e a população já estava vendo que a melhoria crescia, as empreiteiras construindo imóveis cada vez mais caros, e as políticas de habitação realmente não existem em Niterói. Nós temos hoje 55 favelas no município de Niterói e outras que já estão crescendo, então já era tempo de se ter uma política de habitação aqui. E eles não têm esse interesse. O que acontece? No dia 6 de abril, infelizmente, motivado por uma mudança ambiental, que isso ocorre todos os anos, em todos os lugares, eu mesmo, inclusive, da minha fala inicial, eu queria estar fazendo até me remeter, que é o que me motivou a iniciar esse trabalho de pesquisa e fazer o meu TCC, foram dois motivos, que está até no início que eu vou falar você correr no que você tem a mostrar, para não esgotar o tá bem, tá bom. Que foram os dois motivos importantes que me levaram a trabalhar essa questão, do deslocamento, dos desastres ambientais. E conclusão, então, no dia 6 de abril, ocorre uma mudança climática e aquela população toda, infelizmente, sofreu aquela tragédia com a força das águas que desceu todo aquele barranco íngreme que antes tinha sido um lixão, desceu soterrando aproximadamente 200 pessoas. Dizem que é muito mais. Pelas pessoas que eu converso, inclusive do BI, que é o Batalhão de Infantaria que abriga as pessoas que estão lá ainda, dizem que é muito mais. Só uma creche que tinha crianças, na época, no momento das chuvas, ainda tinham crianças lá, esperando que as suas mães viessem buscar, porque já estava anoitecendo. Muitas crianças ficaram soterradas naquela creche e morreram. Então foi um desastre muito, muito feio. Anteriormente, a UF fez um trabalho com os técnicos da UF lá no Morro do Bumba, um ano antes, e os técnicos verificaram que aquela população não poderia continuar ali. Fizeram um relatório, entregaram à prefeitura para o próprio Jorge Roberto Silveira, que negligenciou, recebeu aquele material e não tomou nenhuma providência, porque os interesses políticos e os interesses econômicos, atravessado pela lógica, né, hegemônica do capital, é muito maior. Então, sim, pode. Quando você falou eu tenho uma curiosidade, quando você falou desse negócio do parecer, desse laudo técnico que foi feito pela UF, Isso. Ele dizia que aquela área não podia ser habitada? Não podia ser habitada. Isso saiu no jornal, está na internet. Você tem impressão, eu até botei aqui no seu texto perguntando se esse laudo foi no sentido de dizer que não podia ser habitado ou de que podia. O laudo diz o seguinte, o laudo técnico diz o seguinte, que ali tinha uma grande quantidade de chorume e também estava sendo ali fomentado o gás, né? E que provavelmente aquilo poderia inflamar um dia e que o governo local deveria tomar providências para retirar aquela população, né, ou fazer alguma coisa. Mostrou só o laudo técnico da terra, não tocou no assunto da população. Entendi. Tá. Foi só uma coisa técnica. Técnica mesmo. E ele passou por cima disso, engavetou. Logo depois da tragédia, esses técnicos se levantaram, foram até aos jornais e fizeram então uma denúncia, que eles tinham já há muito tempo avisado a prefeitura. E eles não tomaram providência porque não tinha interesse, porque o interesse, a lógica é outra. A lógica é manter a população, como não é só no Morro do Bumba. Em outras comunidades de Niterói, no Rio, em vários lugares, for fazer uma investigação, aquela população ali está servindo para uma lógica. Alguém está se beneficiando com aquela comunidade que está sendo criada ali. Pode ser na fazenda, na favela da Maré, pode ser lá no Rio também. Em várias comunidades existe uma lógica, um interesse por trás disso, porque senão eles já teriam removido essas
pessoas. A lógica política que infelizmente atravessa com força aí, né? E os interesses econômicos. Conclusão, a população perdeu seus entes queridos, foram para os abrigos, né? Eu entrevistei inclusive essa menina que mora lá com a mãe dela, tem 2 filhos pequenos, e o cenário é muito triste. Para quem nunca entrou dentro do abrigo ali no BI, é muito triste, porque era um quartel desativado. Então eles fecharam lá dentro dos corredores o tapume de madeira, separando por quartos e dando para cada família. O banheiro é coletivo, então para ir ao banheiro tem que ir lá fora. Sem contar que muitas pessoas que perderam quase toda a família entraram num estado de depressão, homens e mulheres. Tem aquela menina, né, que perdeu o marido, que morreu do coração, que agora ela é viúva, está lá com as crianças. Que agora não me ocorreu o nome, está lá ainda. O marido dela entrou em depressão, teve problema de coração e morreu. Ela ficou com 6 filhos. Continua lá esperando que a prefeitura faça alguma coisa. Outras pessoas foram deslocadas, não quiseram ficar lá no abrigo ou em outros abrigos, procuraram ir para casa de parentes, aí vem o deslocamento populacional. Porque essas pessoas começam então a migrar para outras cidades, para outros municípios, para sair daquela situação que foram colocadas. Outros não, continuam no abrigo na esperança que o governo possa atender com políticas públicas de habitação que não vem. Não vai vir porque se não houver uma movimentação de toda a sociedade, dos movimentos populares, para pressionar o governo local e o estadual também, porque o estadual também tem responsabilidade nisso, né? Porque é de lá que vem a verba para poder socorrer o município. E se ele disser não, o município às vezes não tem verba, não consegue. É o caso do Jorge Roberto Silveira, tem a empreiteira, as empreiteiras que fazem o que ele disser, as empreiteiras fazem. Mas todos os terrenos, as áreas privilegiadas de Niterói, foram para construir imóveis de interesse do capital, do mercado imobiliário, e nada foi reservado para as populações que estão aí no entorno. O que acontece? Chegou agora, na hora de ver quais eram os terrenos disponíveis para construir para as populações que ficaram desabrigadas, não tinha nenhum. Lógico que ele pega os que tem e vai dar na mão das empreiteiras, ganha dinheiro, porque ele leva um dinheiro com isso, uma negociação, e a entrega. Na hora de encontrar não tinha. O que ele encontrou para essa população? Teve que simplesmente uma garagem de ônibus ali na descida da serra, aqui de Niterói, em Pedotiba, desativou aquela garagem de ônibus e ali construiu 180 apartamentos para entregar a uma parcela da população, que é só para poder mascarar a situação. Olha, já fiz a minha parte. Mas existe mais de 300 famílias ainda aguardando e não vai ter. Aí agora ele diz que não tem terrenos, não tem, eles estão vendo um lá em Várzea das Moças. Olha, se construir em Várzea das Moças, as pessoas estão acostumadas a ter seus filhos nas escolas aqui mesmo, é o comércio perto, é o ônibus, o transporte que ajuda, né, para que a população vá para o seu trabalho, atravesse a barca. Vão ter que ir lá para a Várzea das Moças, e se for naquela BR, então, a Amaral Peixoto, aquilo ali é um perigo, aquela estrada é a estrada da morte. Mata mesmo, Várzea das Moças, tu conhece? Conhece. Então, sintetizando. Sim, aí a história é tão grande, que é uma história que é bonita, né? Infelizmente tem uma tragédia, mas a história é bonita porque eu fiz eu levantei o histórico do município, o histórico também do bairro, né? Que anteriormente, quando eram fazendas, era uma coisa maravilhosa, né? A origem da cidade de Niterói é indígena e de remanescentes quilombolas, mas que hoje a lógica do atual que aí está, eles passam por cima da cultura, do histórico da cidade. E o que existe, na verdade, concluindo do meu trabalho, a conclusão que eu cheguei foi que realmente o problema da cidade de Niterói, da tragédia que ocorreu com o Morro do Bumba e outras tragédias ambientais que ocorrem aqui, é atravessada por essa lógica hegemônica de interesse do capital e por ausência de políticas públicas, que faz com que a população
fique completamente deslocada, elas ficam abandonadas em abrigos, vão para casa de familiares, vão para outros lugares e nunca conseguem ter a sua casa. Agora mesmo eles estão com o programa, o PAR, né, de arrendamento de residências do governo federal. Ele diz que essa população que está abrigada vai ser integrada nesse programa. Só que ao investigar o programa, eu descobri que para que as pessoas façam parte desse programa, tem que ter uma renda mínima de R$ 1.800 familiar. Como que esses desabrigados vão ter uma renda mínima familiar, né, o conjunto? Se a maioria deles, um só trabalha, às vezes é uma senhora aposentada que mantém os netos, mantinha a filha, que era viúva, e aí perdeu a filha também, e às vezes foi um neto, fica tomando conta. Como é que essa mulher vai conseguir uma renda mínima familiar de R$ 1.800 para poder ela ter direito a um imóvel que ainda vai ser construído? Não tem condição. Então, o que eles vão dizer é o seguinte: quem não se integrar nesse programa, então vai ter que procurar sair, porque o governo já está pedindo para que as pessoas providenciem moradia dos R$ 400 que eles dão de ajuda. E R$ 400 não dá. A maioria mesmo falou: Vilma, quando a gente chega num local para alugar um imóvel, o proprietário pergunta: você é da onde? Ah, eu sou abrigada do lado do Google, do outro quartel técnico. Ah, eles não alugam. Já tem o estigma: ah, é desabrigado? Ah, não vou alugar não. Porque se negam a aceitar essa população, porque já traz o estigma de, primeiro, sobrevivente de uma tragédia, vende no lixão, aí vai voltando lá para trás, mora numa área que anteriormente tinha ali comercialização de escravos, e aí vai. Eles estão praticamente marcados. E aí em Niterói, o poder público, ele teria que desconstruir isso. Não há interesse. Então, a minha conclusão a que cheguei foi essa, de que realmente Niterói precisa de políticas públicas de habitação para que essa população que está nas áreas de risco, porque podem ocorrer novas tragédias, porque Niterói ela é propícia a ter muitas mudanças climáticas. Eu mesmo sou uma que no início do meu trabalho eu ia falar, mas ele foi direto. Tive duas motivações. A primeira foi porque eu fui uma desabrigada. Em 2005 eu morava na comunidade do Argel. Isso! E olha, foi uma chuva que, meu Jesus amado, perdi tudo. Eu, meus filhos, meu marido, nós perdemos tudo. Minhas coisas ficou tudo na lama, porque eu morava numa casinha lá nos fundos do Jorge do Chapéu, conhece o Jorge do Chapéu? Morava nos fundos da casa dele, e o quintal era assim, abaixo do nível da calçada, da rua. E ali encheu de água, e de noite todo mundo dormindo. Eu só vi quando as luzes se apagou, chovendo. E aí a porta foi arrebentada, escutei aquele barulho, a água entrando por dentro da casa, e eu no escuro querendo catar as coisas, levei um tombo. Até hoje eu tenho problema no braço, porque eram 3 querendo passar numa porta só. E a minha filha ainda deitada na beliche, dormindo, um sono pesado. Eu puxando ela com o cobertor, com tudo, arrastando ela pela água, ela não acordava. E aí ficou os 3 estressados, uma coisa horrível. Eu fiquei muito traumatizada, perdemos tudo. Conclusão, amanhecemos o dia, e quem nos socorreu nessa hora? A Secretaria de Assistência Social daqui de Niterói, localizada aqui na rua Coronel Gomes Machado, que na época tinha um abrigo aqui que recolhia famílias, mulheres, e os homens, eles mandavam parece que era cubano, era um abrigo da prefeitura, os homens iam para lá, meu filho foi para lá com meu marido, e eu fiquei com a minha filha, e fomos muito bem tratados. Lógico que a gente dormia no chão, mas tinha cobertor, tinha colchonete, as assistentes sociais estavam sempre ali nos atendendo, perguntando se a gente queria alguma coisa, recebi muita doação de roupa. Então aquilo me marcou muito. Foi dali que veio o desejo de ser assistente social? Nunca sonhei fazer serviço social. Aí aquilo me marcou, porque elas tinham assim, queria saber se eu queria mais roupa. Olha, bolsas e bolsas e bolsas de roupa. Eu falei, onde que eu vou levar tanta bolsa? Não tem nem aonde morar. Ficava ali, fiquei ali um mês. Fiquei ali um mês ali, abrigada ali, né? E a gente tinha horário para entrar e horário para sair. Se saísse, tinha que chegar às 10 horas. Quem a gente foi passar de 10 horas não entrava. Ainda assim. Só que mudou muito.
muito. Agora ali é abrigo de adolescentes, infratores, meninos que ficam na rua, está completamente mudado aquilo ali. Tomara que eles revitalizem aquilo. Então aquilo já me marcou. Logo que eu vim fazer o meu projeto de pesquisa com a Lucy, então ela trabalhando com o trabalho que ainda está, né, Lucy? De pesquisa, também de desastres ambientais lá na comunidade de Carangola, em Petrópolis, também tem uma comunidade lá em área de risco. A gente trabalhando os textos, eu fui me familiarizando com desastres ambientais que ocorrem no Brasil inteiro e fui me remetendo a lembranças do que eu passei. E aí eu comecei, gente, eu tenho que discutir isso, eu tenho que botar isso no dia no meu TCC, eu fazer um artigo. Eu sei que eu já fiz 4 artigos. Ela queria fazer um artigo, porque você não dá conta de fazer artigo e o TCC, então... Só falando, porque quanto mais você pesquisa, mais você vai descobrindo desastres ambientais, populações deslocadas no Brasil inteiro, por conta da Vale do Rio Doce e outras coisas que agora não cabe no tema, né? Então, esses 2 motivos, foram as 2 motivações que me impulsionaram a trabalhar essa questão, e a minha justificativa é de que é uma colaboração para o conhecimento das ciências sociais, para os assistentes sociais, a serviço social, está trabalhando nessa questão da reestruturação do meio ambiente, as políticas públicas de habitação para a população. O serviço social precisa estar entrando aí com força nesse novo viés, né, que é da regionalização urbana, né, das áreas, dos territórios, porque nós precisamos estar entrando com força aí, porque existe uma questão social muito grande que está crescendo, não é só no Brasil não, o Brasil é signatário. Ele tem uma lei própria para acolher populações deslocadas do mundo que vem para o Brasil. E aqui no Brasil não tem nenhuma lei que ampare os deslocados brasileiros. Nós não temos. O Brasil tem para os do exterior, que são os africanos que estão aqui, são bem acolhidos, asiáticos, mas para os nossos, a população deslocada do Brasil, eu procurei pesquisar se tinha uma legislação dos direitos humanos para estar atendendo essa população do Brasil, né, para não ficar nesses abrigos imundos. Não existe nenhuma legislação. Então, eu acho que é mais um viés que o serviço social tem que estar se debruçando, até para estar trabalhando assim, interdisciplinarmente com outras áreas do conhecimento, do direito, né, das ciências sociais, sociologia, para estar se criando alguma lei específica para atender essa população. É mais uma questão social nas mãos do serviço social. Eu não podia, concluindo, nós temos também aqui no meu tempo aí, eu trabalhei 4 autores importantes, que foi Marilda Yamamoto, Carvalho, também me respaldei muito no Nascimento, que ele também tem muitos trabalhos sobre população deslocada, que está lá no finalzinho, e ele tem assim, uma experiência muito grande. A Yasbeck, que é outra autora também, que ela fala da população pobre, né? Que ela tem também, eu coloquei algumas citações dela, que cabe muito bem dentro do trabalho. E ainda eu faço referência, se eu não me engano, Yasbeck, Marilda Yamamoto e Nascimento. Nascimento ali. Sim, e aqui a Siena e Paoli, que são 2 outros autores também, Siena e Paoli, que eles, inclusive, eles falam que primeiro sofrem perdas materiais e imateriais, com os danos causados pelos desastres, e também os últimos a se restabelecerem quando conseguem. É em meio a tal acaso que as políticas de remoção se apresentam como uma nova forma de interlocução do Estado com as populações afetadas pelos desastres. Então, a política que o Estado implementa para atender a população deslocada e afetada é a remoção. Essa é a saída deles. Está deslocado, você sofreu um desastre, vamos te remover daqui, te jogar lá em Santa Cruz. Agora tem um problema de jardim botânico. Isso, tem também, né, aquela população que está lá no Jardim Botânico, né, que é tradicional, ali antiguérrima. Agora, depois de 30 anos, eles resolveram remover aquela população de lá, que já, inclusive, já adquiriram o direito de posse da terra,
passaram por cima da lei federal, né, que é uma lei que é a Lei de Preservação Ambiental, e a União deu a eles o direito da posse da terra, que é o laudêmio, né, porque terras da União, você não pode ter escritura, né, você nem pode fazer o uso capião, você recorre ao documento da posse da terra, pagando laudêmio, né, uma taxa do foreiro, né. Hoje passaram por cima da lei federal, o governador Cabral passou por cima e já acatou uma associação da elite do Jardim Botânico que resolveu que a população pobre não pode ficar ali não, que está enfeiando para eles aquela população que está trazendo problema, que são feios. Então depois de 30 anos querem remover, e eu ainda não sei, porque eu fiz um artigo sobre mas esse essa não relação. É o objeto. Não é o objeto. Vamos concluir. Então, concluindo, a minha conclusão realmente é essa. Para Niterói falta realmente política de habitação, ao deslocamento dessa população, em especial do Bumba, foi ocasionado por essa ausência de política de habitação, porque se fosse feito com antecedência, eles não teriam ficado na situação que ainda se encontra. É só, gente, eu gostaria de poder me alongar mais, mas agradeço a si, querida, te agradeço muito, agradeço a banca, agradeço as minhas colegas, a ajuda da minha família que está me filmando. Desculpa, Cecília, Muito obrigada, gente.